Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal, muito bem-vindos a mais um capítulo do Lições Fraternais, penúltimo capítulo do Religião dos Espíritos, em louvor do Natal. Olha só que maravilha. Veja só, estamos praticamente de hoje a um mês do Natal e hoje a gente vai falar do louvor do Natal. Então, já é uma forma de brindarmos o Natal que se aproxima, ao mesmo tempo um livro que se conclui. Na verdade, que estamos aqui, ele vai até o capítulo 91, ou seja, na semana que vem a gente conclui esse livro Religião dos Espíritos, começando Palavras de Vida Eterna. E que maravilha, vamos falar um pouquinho do Natal, não é verdade? Essa leitura de hoje faz referência à questão 1017 do Livro dos Espíritos. E ela foi escrita no dia 18 de dezembro de 1959, por isso o louvor do Natal. Então vamos lá, ela é mais uma prece, né? Veja, é muito bonita a leitura desse louvor do Natal, capítulo 90 do livro do Religião dos Espíritos. Senhor Jesus, quando vieste ao mundo, numerosos conquistadores haviam passado, cimentando reinos de pedra com sangue e lágrimas. Na retaguarda dos carros de ouro e púrpura, em que lhes fulgia a vitória, alastravam-se como rastros da morte a degradação e a pilhagem, a maldição do solo envelhecido e o choro das vítimas indefesas. Levantavam-se poderosos em palácios fortificados e faziam leis de baraço e cutelo para serem logo após esquecidos no rol dos carrascos da humanidade. Entretanto, Senhor, nasceste nas palhas e permaneceste lembrado para sempre. Ninguém sabe até hoje quais tenham sido os tratadores de animais que te ofertaram em esburacada manta por leito simples, e ignora-se quem foi o benfeitor que te arrancou do desconforto da estrebaria para o clima do lar. Cresceste sem nada pedir que não fosse o culto à verdadeira fraternidade. Escolheste vilarejo anônimos para a moldura de tua palavra sublime. Buscaste para companheiros de tua obra homens rudes cujas mãos calejadas não lhes favoreciam os voos do pensamento. E conversaste com a multidão sem propaganda condicionada. No entanto, ninguém conhece o nome das crianças que te pousaram nos joelhos amigos, nem das mães fatigadas a quem te dirigiste na via pública. A história, que homenageava Júlio César, discutia Horácio, enaltecia Tibério, comentava Virgílio e admirava Mecenas, não te quis conhecer em pessoa, ao lado de tua revelação, mas o povo te guardou a presença divina e as personagens de tua epopeia chamam-se o cego Bartimeu, o homem de mão mirrada, o servo do centurião, o mancebo rico, a mulher cananeia, o gago de Decápolis, a sogra de Pedro, Lázaro, o irmão de Marta e Maria. Ainda assim, Senhor, sem finanças e sem cobertura política, sem assessores e sem armas, venceste os séculos e estás diante de nós, tão vivo hoje quanto ontem, chamando-nos o espírito ao amor e à humildade que exemplificaste, para que surjam na terra, sem dissensão e sem violência, o trabalho e a riqueza, a tranquilidade e a alegria, como bênção de todos. É por isso que, emocionados, recordando-te a manjedoura, repetimos em prece: Salve Cristo, os que aspiram a conquistar desde agora em si mesmos a luz de teu reino e a força de tua paz, te glorificam e te saúdam. Esse é o capítulo 90 do Religião dos Espíritos. E o que quer dizer a questão 1017 do Louvor do Natal? Referência do Livro dos Espíritos. Questão 1017 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: alguns espíritos disseram estar habitando o quarto, o quinto céus, etc. O que queriam dizer com isso? E a resposta: perguntando-lhes que céu habitam, é que formais ideia de muitos céus dispostos como os andares de uma casa. Eles, então, respondem de acordo com a vossa linguagem. Por estas palavras, quarto e quinto céus, porém, exprimem diferentes graus de purificação e, por conseguinte, de felicidade. É exatamente como quando se pergunta a um espírito se está no inferno. Se for desgraçado, dirá que sim, porque, para ele, inferno é um sinônimo de sofrimento. Sabe, porém, muito bem que não é uma fornalha. Um pagão diria estar no Tártaro. Então, em louvor do Natal, há um mês, há 30 dias do Natal aí, vamos falar um pouquinho do aniversariante. Não adianta a gente ficar falando da festa que a gente comemora. Em que pese isso não seja proibido. A questão não é essa que a gente vai dizer. A gente tem que entender a razão do Natal, né? O louvor do Natal, o aniversariante do dia.
Quando você é convidado para um aniversário, você vai lá e parabeniza aquele que aniversaria naquele dia. E hoje nós temos que fazer a mesma coisa. Em que pese Jesus não queira ser enaltecido, ele nunca pediu isso ele deixa muito claro, mas ele deixou os exemplos para que seguíssemos. Ou seja, a moralidade, como nós vimos ao longo dos outros 89 capítulos desse livro, a moralidade por ele exemplificada. O exemplo que ele nos dava, a forma de falar por parábolas e nos ensinar, e a gente já começa vendo a chegada dele. Ele chegou de uma forma muito humilde, já demonstrando a humildade, exercendo e mostrando como deveríamos fazê-la. Enquanto os judeus daquela época interpretavam, e aqui não coloco crítica nenhuma, como disse, interpretavam que a vinda do enviado divino, ou seja, o enviado de Deus chegaria aqui em grande pompa, chegaria aqui de grande forma. Por isso eles tinham um certo receio de admitir Jesus, porque não enxergavam aquele menino, aquela criança que nasceu numa estrebaria entre animais, coberto por palha, pudesse ser o enviado divino, pudesse ser o enviado de Deus. E é aí que está a moral da história. Ele já veio exemplificando a humildade, como eu disse no início. E assim ele foi se fazendo, e ele foi demonstrando, até sua mãe chegando e duvidando do seu comportamento, quando ele andava com aqueles que ninguém andava. Jesus não enaltecia o crime, mas ele punha criminosos para sentar à mesa com ele. Mas se ele pregava contra o crime, no sentido de fazer o bem, e ele andava com criminosos, e aí a gente lembra da fala dele, quem precisa de médico são os doentes. Os sãos não precisam de médico. O que ele queria dizer com isso? Ele queria resgatar aquelas almas que estavam se perdendo. Ele queria buscar, e aí engloba o crime, todos os tipos de crime. Todos os tipos de crime. Desde o mais bárbaro que vemos aqui, como os crimes que nós também cometemos, como outros crimes que nós cometemos no comportamento, de sentimento. Quando eu não perdoo, quando eu critico, quando eu julgo, quando eu falo demais, quando eu como demais para mim mesmo, que faz mal para mim mesmo, e eu muitas vezes não me perdoo. Então vai vendo quantos ensinamentos que Jesus vem trazendo, e ao longo de sua vida, ele que trabalhou com aqueles 12 pescadores e fez deles o quê? 12 pescadores de almas. Conhecia o defeito de cada um, sabia as dificuldades de cada um, mas sabia as chances e via em cada um uma boa vontade de seguir no caminho do bem, de melhorar a si mesmo. E melhorando-se a si mesmo, era trabalhando em prol do próximo. E era isso que ele tanto exemplificava. Era isso que ele tanto ensinava. E fez daqueles 12 pescadores de alma, 12 apóstolos, 12 seguidores, que depois, quando ele é crucificado, quando ele é condenado e morto, eles continuam e seguem. Mas Jesus já havia dito o destino de cada um no sentido de que Pedro negaria por 3 vezes. Por quê? Ainda que fosse seguidor do Cristo, tinha suas dúvidas, tinha os seus questionamentos. Jesus, que tanto falava de vida eterna, Pedro ainda não era tão claro essa questão de vida eterna. Ele acreditava, confiava e amava Jesus, mas tinha suas dúvidas. Sabia também que Judas Iscariotes o trairia, mas por isso deixou. Por isso deixou que acontecesse. Por quê? Fazia parte da história, fazia parte do ocorrido. E trocou Jesus por 30 moedas. Entregou Jesus por 30 moedas. E essas 30 moedas jamais lhe pagaram o remorso. Essas 30 moedas não foram suficientes para sequer suavizar um mínimo que fosse a dor da alma no arrependimento. Porque viu que, quando esclareceu-se, quando se viu a luz, se viu o quê? Ludibriado, ilusionado, com a ilusão das 30 moedas, entregou Jesus e depois o arrependimento foi muito maior. Era isso que Jesus sempre nos ensinou. Ele sempre falou que a felicidade não era desse mundo, mas não estávamos impedidos a ser felizes. Que a felicidade, ele vem nos ensinar, que é um estado de espírito. Ele nos ensinou da mesma maneira que paz é algo que há que ter esforço para conquistá-la. Se nós queremos a paz tem que começar dentro de mim. Eu tenho que começar a plantar a semente da paz, como ele também ensinou nas bem-aventuranças, cada situação. Dos aflitos que ele socorreria, para que seguissem ele, que o jugo dele era leve. Em que sentido? O fardo era leve. Quando o quê? Se quiséssemos compreendê-lo. Se quiséssemos compreender, e ele não queria que
enaltecesse a pessoa dele, mas sim os ensinamentos, porque ele era o enviado de Deus. Que ele quis então que compreendêssemos aquilo que ele nos falava, aquilo que ele exemplificava, para que fizéssemos no nosso dia a dia, na nossa convivência, na esfera de trabalho, onde nós estamos. E esse é o nosso maior desafio. Porque, como dizia Chico, não fale de Jesus. Isso já tem muita gente fazendo. Faça como ele. Isso tem bem poucos. Então, está vendo? O nosso propósito é nesse sentido. Esse é o louvor do Natal. É trazer na noite da reunião, na noite da felicitação, por Jesus vivenciar conosco, por Jesus estar conosco através dos seus ensinamentos, através de tantas parábolas, através de tantos exemplos, e nós nos lembrarmos dos momentos mais difíceis. Para quê? Para que superemos o nosso mal-estar, o nosso desânimo, a nossa má vontade e transformemos tudo isso em bom ânimo, em boa vontade, não nos deixando esmorecer e seguir adiante, sem temer, por mais difícil que seja, porque ele jamais nos desamparou. Desamparou e jamais nos desampara, porque foi ele mesmo quem disse: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então tenha certeza que na noite do Natal, junto da sua família, elevando o seu pensamento, fazendo uma simples prece com a sua família, de agradecimento, seja um Pai Nosso, a prece que a sua família contempla, a prece que a sua família deseja, a prece que a sua família gosta, tenha certeza que ele estará no meio da sua família e de todos nós, como sempre esteve. Bom Natal para todos nós, mesmo que seja antecipado. Mas, semana que vem, estamos aqui continuando no estudo, o último capítulo do Religião dos Espíritos. Muito obrigado e até semana que vem. Tchau! Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.